amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos nessa luta no dia a dia aqui no plano físico para a gente dar conta de superar as dificuldades que inúmeras vezes se impõem sobre nós. Mas em meio às nossas lutas, nós estamos fazendo diversas observações no campo da orientação dos espíritos para que nós, de alguma forma, a gente se alivie nesse movimento de compreensão, de dificuldade que a gente tem vivido, entretanto, sem abraçar situações de apatia. Por isso, inclusive, este é o nome do nosso vídeo, que eu vou trabalhar um texto do espírito de Irmão José, na psicografia de Carlos Bacelli, do livro O Céu Te Escuta, que vocês estão avaliando aqui, embora o texto é o capítulo 22, intitulado Poucos São. Mas no nosso vídeo você está entendendo aí com o título de Apatia, e vocês entenderão por quê, ok? Vamos lá. Poucos são. Quase todo espírito reencarnado na Terra perde considerável cota de tempo na reencarnação, esperando que lhe apareça melhor oportunidade para dar início ao seu processo de mudança íntima. Veja, quase todo espírito, quase todos nós que estamos envolvidos com o plano físico, quando ele fala quase todos, ele já está fazendo referência a uma grande parte. Quando faz referência a uma grande parte, já está fazendo referência à maioria. Quase todos nós estamos perdendo tempo no plano físico, aguardando o momento ideal. Qual é o momento ideal? Qual é a época ideal? E aí, a gente fica esperando passar uma determinada dificuldade. Quando ele coloca para nós, perde considerável cota de tempo na reencarnação, esperando que lhe apareça a melhor oportunidade, a gente fica esperando, não, quando acabar esse sofrimento, quando acabar esses transtornos, quando eu vencer essas dificuldades, veja, gente, elas não irão se encerrar. Terminou uma dificuldade, vai começar outra. Não existe mal que perdure para sempre, como não existe bem que perdure para sempre no plano físico. Não existe. Então, tem pessoas que dizem assim, se está tudo bem, pode esperar porque vai piorar. Não, vai piorar porque é a lógica normal do relacionamento social no plano físico. Não tem como a gente viver na Terra o tempo todo feliz. E nem como ficar na Terra o tempo todo infeliz. Depende das nossas conquistas. Agora, teremos dificuldades? Pergunta 167 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da reencarnação? Qual é o objetivo? Ele coloca para nós expiação, ou seja, sofrimento. A partir daí vem o consequente progresso da criatura. Lembram quando nós falamos lá atrás que a palavra convence e o exemplo arrasta, que é um ditado popular? Nós colocamos que a palavra convence, o exemplo arrasta, mas acrescentamos só a dor transforma. Quando nós falamos que só a dor transforma, porque no nosso meio social, no nosso meio físico, não tem absolutamente ninguém fazendo movimentos de mudança sem vivenciar situações de sofrimento, ou seja, situações expiatórias. Então todos nós estamos enfrentando dificuldades. Em qual momento eu vou começar a atuar? Hoje. Eu não vou esperar que as coisas aconteçam para eu começar a fazer. Eu não vou esperar terminar de pagar uma conta, terminar a prestação da casa, deixa os meus filhos crescerem, em direcionar todo mundo. Eu não posso esperar esse movimento. Por quê? Porque cada um depois vai ter a sua estrada. E a minha, como que ficou? Então nós não podemos perder essa considerável cota de tempo aguardando oportunidade. Aproveita hoje. E aí o irmão José continua. Ele diz para nós assim:
Muitos adiam tanto as obrigações que são chamados a cumprir, que quando decidem a cumpri-las, já não mais dispõem de ocasião para tanto, de vez que se encontram prestes a regressar no mundo espiritual. Tem gente que vai adiando tanto, que fala assim, quando chegar a minha hora eu vou começar a fazer. Qual é essa hora? Vou fazer um exemplozinho para vocês aqui no quadro. Tem pessoas, quando você faz 50 anos, alguém chega para você e fala assim, e aí fulano, tá descendo a serra, hein? Já escutaram isso? Olha, se você viveu 50 anos, então vamos fazer a serra aqui. Olha a serra. Aqui está a serra. Se você fez 50 anos e está descendo a serra, significa que você vai chegar aqui com 100 anos, há 50 anos a sua descida. Você subiu 50 anos e vai chegar aqui. Olha, tem pessoas que viraram a serra com 30. Quando chegar aqui já está com 60. Raríssimos entre nós, raríssimos, são aqueles que estão chegando a 100 anos. E outra, às vezes chega lá com 70, 65, 78, já não dá conta de fazer nada. Já não dá conta de fazer nada. Então imaginem vocês, 50 anos. Aí a pessoa chega e fala assim, não, mas o que acontece, se alguém está virando a serra com 50, vai ter que viver 100. Então não precisa de falar, fulano, você está descendo a serra. Por quê? Porque se ele programou viver aproximadamente 70 anos, ele virou a serra com 35. Você já escutou, quando você fez 35 anos, alguém te abraçou e falou o quê? E aí, fulano, tá descendo a serra, hein? Você só tem mais 35 anos pela frente. Mas se você fez 25, você vai chegar no pé da serra com 50. Alguém te falou quando você fez 25 anos que você já está descendo a serra? E aí você pensa assim, não, mas eu vou aposentar. Aí você aposenta com 49, 50. A espiritualidade resolve te dar um crédito. E aí você vai viver até 54, 55. Vamos ver como vai avaliar esse crédito. Aí Emmanuel diz para nós assim, se a providência divina te convida para o ajuste de contas, ou seja, chegou a hora de você desencarnar. Isso está no livro que se chama Perante Jesus. Se a providência divina te convida para o ajuste de contas e te encontra trabalhando em favor do próximo, manda misericórdia que esse ajuste seja adiado por tempo indeterminado. Então você está naquela posição de que vai aguardar. Não, na hora que eu aposentar, aí você aposenta com 50. Não, mas agora eu vou dar uma descansada, porque eu trabalhei muito. Agora eu vou ver se eu ajeito um lotezinho que eu comprei, que eu estou fazendo um sítiozinho. Agora eu vou ver se eu mexo lá com a plantação. E vão passando os anos. Aí a providência divina chegou para te buscar com 50 e te deu um crédito. 51, 52, 53. Quando você sente que está tudo pronto, ela vem e te resgata. Sabe por quê? Não te encontrou trabalhando em favor do próximo. Não te encontrou. Imaginem vocês a fala do irmão José. Muitos adiam tanto as obrigações, nós não sabemos quando nós viramos a serra. É certo que eu já virei, tá? É certo que eu já virei. Vocês estão vendo aqui, pela cor do meu cabelo, eu já virei a serra. Se eu já estou descendo, eu não sei quando estarei no pé da serra. Muitos adiam tantas obrigações que são chamados a cumprir. E quando decidem cumpri-las, já não dispõem mais de tempo
porque está prestes a regressar ao mundo espiritual. Quando é que você vai? Você não sabe, eu também não, mas a gente vai. Eu não quero ir, você também não quer, mas a gente irá. E se a gente irá, o que nós estamos fazendo, já que estamos no declive da serra? O que nós estamos fazendo? Essa é a orientação que o irmão José passa para nós. Só que ele continua. Ele diz assim: infelizmente, o aproveitamento no espírito em sua peregrinação terrestre tem sido mínimo, não chegando mesmo, talvez, a 10% das suas possibilidades de investir em sua própria evolução. Nós não estamos investindo 10% do nosso potencial. Nós não estamos investindo 10% do nosso potencial. Por isso é que ele coloca, não chegando mesmo, talvez a 10%. Imagine o potencial armazenado que a gente tem. O mau aproveitamento do nosso tempo, o mau aproveitamento da nossa linguagem, o mau aproveitamento do nosso corpo, o mau aproveitamento do nosso sistema neuronal que está trabalhando em nosso favor o tempo todo. E aí nós vamos ver uma fala de Jesus em João, no capítulo 12, no versículo 35, e eu vou colocar apenas o iniciozinho, quando ele diz para nós: andai enquanto tendes luz. Andai enquanto você tem esse potencial. Aí vocês estão pensando assim: mas aí eu pergunto, normalmente nas casas que eu vou, quando eu pergunto o que é luz, as pessoas me respondem: conhecimento, humildade, a fé, a disciplina, o trabalho, a obediência, a caridade, o discernimento. Todo mundo só respondem valores. Todos só respondem valores. Andar enquanto tendes luz. Para pensar nesses valores que eu acabei de citar. Nós temos esses valores? Vocês acham que se a gente tivesse conhecimento, a caridade, a fé, o trabalho, a disciplina, o discernimento, a união, a predisposição, a vontade, se nós tivéssemos, a gente estaria encarnado aqui na Terra? E Jesus ia falar para nós: andar enquanto tendes. Se ele está falando para eu andar enquanto eu tenho luz, normalmente nenhuma casa me responde, porque eu consigo ver que a única luz que todos nós temos nos obriga a caminhar, nos obriga, se chama... Não, essa aqui eu vou escrever até de preto. Se chama dor. Essa é a luz que todo mundo tem. Essa é a dificuldade que todos nós carregamos. Andar enquanto tendes luz, ou seja, enquanto você tem dor, caminha. Não tem nada que te impede de caminhar, a não ser o seu sentimento de apatia, que é o que o irmão José coloca para nós. Porque a apatia faz com que você utilize a dor, os primeiros movimentos de dor, como situações que não te mobilizam a caminhar. Mas o que acontece com a dor? Se a gente não caminha, ela vai se agravando. E à medida que ela agrava, a gente é compelido a caminhar. Compelido nessa, compelido na outra. Então, andar enquanto tendes luz, anda enquanto você tem dor, anda enquanto você tem dificuldade. Sai do movimento de transtorno interno. Por quê? Porque embora tenhamos a dor, nós temos o conhecimento, nós temos o discernimento, nós temos o estudo, nós temos explicações, vigências no movimento doutrinário. Nós temos várias situações que nos possibilitam a melhor. Anda enquanto tendes luz. Então veja, eu peguei só um pedacinho do versículo. Só um pedacinho do versículo. Porque embora tenhamos a dor, não estamos aproveitando quanto? Quanto que ele coloca para nós? Não estamos aproveitando 10% das nossas possibilidades. Não estamos aproveitando. Então, veja,
não chegando talvez a 10% das suas possibilidades de investir na própria evolução. A gente não está fazendo esse movimento. O que acontece? A gente potencializa a dor. É por isso que muitas vezes a apatia vai tomando conta da gente. Nós fortalecemos mais a dor do que necessariamente a conquista, mais o sofrimento do que a alegria. Então, como eu disse para vocês, que não existe dor que dure eternamente, também não tem satisfação que dure eternamente. Mas a gente na luta no plano físico, a gente sofre, depois a gente melhora, depois vem uma outra situação de dor, depois a gente melhora, porém, 10% das possibilidades precisam ser empregadas. 10 é porque nós não estamos empregando nem 10. Eu estou sugerindo 10 só para ver se a gente consegue discordar do irmão André. Mas está difícil discordar dele. Está difícil, sabe por quê? Eu estou sugerindo, porque eu estou num vídeo. Será que eu estou aplicando 10% das possibilidades que eu tenho? Será que eu estou esperando o agravamento das dores, das dificuldades, dos transtornos, dos problemas para empregar? Então a proposta que a espiritualidade traz para nós é chegarmos pelo menos a 10%. Aproveitamento do tempo. E aí o irmão José diz assim: muitos, inclusive, em grande número, não conseguem nada além que permanecer na mesmice de sempre, vivendo apenas para o seu deleite, prosseguindo a beber na mesma taça dos prazeres transitórios da existência na Terra. Muitos continuam com as mesmas justificativas, os mesmos motivos de obstáculo, as mesmas colocações, a mesmice. Hoje eu não estou bem, não. E a gente vai agravando dificuldades. Vocês vão lembrar, lá no capítulo 12 do livro Missionários da Luz, uma conversa de uma senhora que é Anacleta, conversando com Manassés e André Luiz. E o Manassés faz uma observação elogiosa ao movimento reencarnatório dela. Quando Manassés faz essa colocação, ela fala: não precisa elogiar, Manassés, conheço bem as dificuldades que estou trazendo e vou chegar no plano físico para corrigir. E aí ele se despede dela e tal, e o André Luiz depois, ela se afasta, o André Luiz pergunta para o Manassés assim: o que aconteceu com ela? E aí o Manassés explica: na encarnação anterior, ela era casada e o casal tiveram 4 filhos, 3 rapazes e uma jovem. E em função do movimento dela caritativo, no sentido de beneficiar os filhos, ela foi esquecendo do principal nessa relação, que é a questão do limite. E ela foi beneficiando os filhos em tudo que ela podia. O marido sempre pedia a ela para se conter. E ela dizia, justificando, nas mesmices, e aí, parênteses é nosso, nas mesmices sociais: não, mas ele merece. Não, mas vai ser bom para ele. E ela foi fazendo os movimentos de doações para os filhos, enquanto eram crianças, enquanto eram jovens e chegaram à fase adulta. Todos os 4 beneficiados pelos excessos. Enfim, os 4 beneficiados pelos excessos, embora os limites colocados pelo pai, mas ela sempre contrapunha as posturas do marido, justificando que os filhos eram bons e mereciam sempre algo mais. Os filhos começaram a se perder pelos excessos promovidos na infância e na adolescência. Os 4 vão desencarnando, cada um a seu tempo, porém, os 4 desencarnam antes do momento previsto. Quando ela retorna ao plano espiritual, ela encontra os 4 envolvidos em zonas de sofrimento. E ela descobre o motivo pelo qual eles estão caminhando nessas regiões. E ela começa a trabalhar incansavelmente para resgatar os filhos. Após trabalhar 30 anos
para retirar os filhos dela da zona de sofrimento, ela começou a fazer um movimento de retorno ao plano físico. E ela vai receber os 4 filhos novamente do seu próprio ventre. Porém, os 4 virão em situações atípicas. 2 virão com deficiência física. O terceiro com deficiência visual. E a 4ª, que é a menina, vai vir com diversas dificuldades no campo dos transtornos emocionais, porém, fisicamente, é a única que terá condições de ajudá-la na educação dos irmãos, porque após o nascimento do 4º filho, ela ficará viúva e estará cuidando dos 4 filhos, apresentando o caminho correto para aqueles que no passado ela tirou da caminhada. Então esta é a missão que ela se propôs em amor ao trabalho de reconstrução com os filhos. Imaginem vocês, eu estou citando a situação de Anacleta no plano espiritual. Ora, nós precisamos sair da mesmice de sempre, como coloca para nós aqui o espírito de irmão José. Para com essas justificativas sociais de que vai ter que ser assim mesmo. Nessa encarnação não dá para eu corrigir mais não, na próxima eu faço. Tem gente já programando o que vai fazer na outra encarnação. Nem morreu ainda, criatura. Se nem morreu, faz agora. Você pode desencarnar hoje à noite, mas você pode desencarnar daqui a 15 anos. O que você pode fazer a partir de agora? Você vai esperar a outra, sendo que a outra já tem os encargos de outro passado que você desconhece e de situações dessa encarnação que você não sabe quando você virou a serra, e você já tem situações de desconstruções para corrigir. Começa hoje. E aí o irmão José diz para nós assim: poucos são em verdade os que, tomando consciência de si mesmos, começam a se movimentar no sentido de acenderem uma réstia de luz no coração. É um faixinho assim de luz. Poucos são aqueles que estão acendendo uma réstia de luz no coração, a fim de que não continue de reencarnação a reencarnação, vagueando as escuras. E ele encerra o texto para nós, colocando vagueando as escuras, para que nós nos atentemos para este movimento de mudança. Eu volto na observação de Jesus: andai enquanto tendes luz, ou seja, andai ainda que tenha dor, ainda que haja dificuldade, ainda que caminhe com problema, porque se nenhuma situação de bem-estar perdura para a eternidade na Terra, porque na Terra não somos eternos, nenhuma situação de mal-estar também vai durar tão grande tempo que nós não tenhamos condições de fazer nada por nós e pelo outro. Enfim, esse é o capítulo, poucos são o capítulo 22, que vocês estão achando aí no nosso vídeo, com o nome de apatia. Saiamos do movimento de apatia e façamos diferente, a partir do momento que estamos tomando conhecimento, que é essas elaborações, e a consciência, que é o desejo de mudança. É isso aí que tínhamos para trazer. Eu espero que vocês continuem bem. Até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Um abraço.